O mundo estava prestes a ser destruído, e só uma pessoa poderia salvar o futuro da humanidade. Noé, um homem comum em um mundo corrompido, foi escolhido por Deus para algo extraordinário: construir uma arca e garantir que a vida na terra continuasse. Enquanto a maldade dominava o coração dos homens, Noé permaneceu firme na fé, obedecendo a Deus mesmo quando todos ao seu redor zombavam dele. O que acontece quando um homem decide confiar completamente em Deus, mesmo diante do impossível? Essa é a história de Noé, e o que ela nos ensina vai além da sobrevivência. É sobre fé inabalável e redenção. Gênesis capítulo 6. A maldade da humanidade e a decisão de Deus. Nos primeiros tempos após a criação do mundo, a humanidade começou a se multiplicar rapidamente pela terra. Porém, à medida que o número de pessoas crescia, o pecado também se espalhava. O homem, que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, começou a se afastar dos caminhos divinos. Em vez de seguir os mandamentos do Senhor, as pessoas passaram a adorar seus próprios desejos e a viver de maneira egoísta. A violência, a mentira, o adultério e a inveja começaram a tomar conta dos corações humanos. A terra, que havia sido criada como um lugar de harmonia e paz, foi corrompida pela maldade que crescia a cada geração. Deus, que havia criado o homem para viver em comunhão com ele e com a criação, olhou para a terra e viu a grande corrupção. A Bíblia nos diz que a maldade do homem era muita na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Gênesis 6, 5. A dor de Deus foi imensa ao ver que o coração do homem estava cheio de perversidade. Ele se arrependeu de ter criado o ser humano, pois as suas obras haviam se tornado uma ofensa a ele. Apesar de tudo isso, Deus, em sua infinita sabedoria, não desistiu da humanidade. Em meio a toda a destruição e maldade, Deus viu um homem justo, íntegro, fiel e temente a ele: Noé. Noé era diferente de todos os outros homens de sua geração. Ele andava com Deus, buscava fazer o bem e não se entregava à corrupção que dominava o mundo. Noé se tornou um homem fiel em um tempo de incredulidade e pecado. Deus, então, fez uma aliança com Noé. Ele revelou a Noé que o mundo seria destruído por um grande dilúvio, um castigo divino para purificar a terra. Deus, porém, deu a Noé uma missão. Ele deveria construir uma arca, um grande barco que serviria como abrigo para ele, sua família e os animais, garantindo que a criação de Deus fosse preservada. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. A misericórdia e o juízo de Deus. Noé, com fé inabalável, obedeceu à ordem de Deus e começou a construção da arca. Durante muitos anos ele trabalhou sem descanso, mesmo enfrentando zombarias e rejeição por parte da sociedade ao seu redor. Enquanto Noé pregava sobre a vinda do dilúvio, as pessoas não acreditavam nele e continuavam em seus caminhos errados. Elas se entregavam aos prazeres mundanos e desprezavam os avisos de Deus. Para Noé, no entanto, não havia dúvida de que Deus havia falado, e ele estava disposto a cumprir suas instruções, não importando o quanto fosse difícil ou incompreendido. Construção da arca foi um grande desafio. Deus forneceu medidas exatas para que a arca fosse feita de maneira segura e resistente. As madeiras utilizadas foram escolhidas com sabedoria, e Noé trabalhou incansavelmente para seguir as orientações divinas.
Quando a arca finalmente foi concluída, Deus disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque encontrei você justo diante de mim. E assim, Noé entrou na arca com sua esposa, seus filhos e suas noras. Logo após, os animais começaram a entrar na arca, conforme Deus havia ordenado. A cada par de animais, o Senhor trouxe os seres vivos para preservar sua espécie. O animal, selvagem, o doméstico, os pássaros e até os répteis entraram na arca. A terra estava prestes a ser purificada, e todos aqueles que estivessem fora da arca seriam consumidos pelas águas. Com a arca selada, as chuvas começaram a cair. Não eram chuvas comuns, mas sim uma torrente de água que cobriu a terra. Durante 40 dias e 40 noites, as águas subiram e subiram, até que cobriram até as montanhas mais altas. O mundo, que antes estava repleto de pecado e violência, agora estava sendo completamente purificado pela justiça de Deus. Gênesis capítulo 8. O fim do dilúvio e a nova esperança. Após 40 dias de chuvas incessantes, a água cobriu toda a terra. As árvores, as montanhas e as cidades estavam submersas. A vida que existia fora da arca foi destruída. Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, mas o resto da criação estava sendo purificada. As águas começaram a recuar gradualmente, mas não foi um processo imediato. Noé e seus familiares estavam dentro da arca, aguardando pacientemente o momento em que poderiam sair e ver a terra renovada. Durante esse período, Noé demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Embora não soubesse exatamente quanto tempo demoraria, ele manteve sua fé viva, acreditando que Deus havia prometido uma nova esperança. Quando as águas começaram a recuar, Noé soltou uma pomba para verificar se já havia terra firme. A primeira vez que a pomba retornou sem nada, mas, na segunda vez, ela trouxe uma folha de oliveira em seu bico, sinalizando que as águas estavam diminuindo e que a terra começava a se recuperar. Noé sabia que a promessa de Deus estava sendo cumprida, mas a espera ainda não havia terminado. Depois de mais 7 dias, ele soltou a pomba novamente e desta vez ela não retornou. A terra estava completamente seca. Então Noé, guiado por sua fé, abriu a porta da arca e, com sua família, saiu para uma terra renovada, um novo começo. A destruição causada pelo dilúvio havia dado espaço a um mundo limpo, onde Deus iria novamente estabelecer seus planos para a humanidade. Noé, em gratidão a Deus pela salvação, construiu um altar e ofereceu um sacrifício. A fumaça do sacrifício subiu aos céus, e Deus, tocado pela fé e obediência de Noé, fez uma promessa solene. Ele disse: Nunca mais destruirei a terra com águas. Enquanto a terra durar, semeio e colho, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nos céus. O arco-íris seria um lembrete para todas as gerações de que Deus nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. Deus, então, abençoou Noé e sua família, ordenando que se multiplicassem e repovoassem a terra. A humanidade teria uma nova chance para viver de acordo com os princípios divinos, mas com a responsabilidade de cuidar da criação e honrar a aliança feita por Deus.